Antes de dar a palavra à Carla, eu queria dizer que eu estou muito à vontade de estar aqui nessa mesa, porque eu não podia deixar de dizer que esse mês também é o mês de comemoração ao Dia do Assistente Social. E é muito interessante a gente olhar para a profissão nessa questão multidisciplinar, o quanto o serviço social tem se apropriado desses temas e o quanto o serviço social está preparado hoje para trabalhar com esses embates, com esses desafios que o nosso cotidiano nos impõe, né? E a questão do assédio sexual, do assédio moral e da discriminação no ambiente de trabalho é um tema de relevância de suma relevância e que a gente não pode deixar passar. A gente não tem como voltar mais atrás. Hoje nós temos uma política de prevenção e combate ao assédio e que a gente não tolera mais esse tipo de comportamento e de práticas, sendo que hoje é um trabalho coletivo, né? Ninguém consegue sozinho reverter algo que está culturalmente enraizado, e a Carla vai abrilhantar mais esse debate. Então, eu conto com a ajuda de vocês, agradeço mais uma vez a presença de todas e todos, e desejo uma ótima palestra para todo mundo. Carla, é com você. Bom dia a todas as pessoas presentes. Saliento meu sentimento de alegria também, a minha honra por estar nessa casa, por fazer esse diálogo com a Flávia, né? A gente vem dialogando há algum tempo, enfim, tenho certeza que o TJ está em boas mãos, enfim, Muito bem como obrigada. toda a equipe do Comitê de Promoção de Igualdade de Gênero, enfim. Bem, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com um pouquinho de luzes nas pontas, tenho 41 anos, estou usando um vestido meio acinzentado, meio bege, com estampas de folhas. Tô com as unhas vermelhas, tenho olhos castanhos, estou usando um óculos com uma armação marrom, com um pouquinho de dourado, um brinco pendurado que é da cor prata. Enfim, vamos ao debate, então. Acho que pode fazer o compartilhamento do meu slide. Pronto, bem. Vamos lá. Eu queria começar esse diálogo com vocês trazendo um trechinho de uma música do Belchior que eu acho que fala sobre isso. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Esse trechinho dessa música eu acho que tem tudo a ver com o nosso debate de hoje. Debater violência no trabalho, as formas de discriminação no trabalho, tem muito a ver com o quanto estamos arraigados àquilo que parece natural, aquilo que parece intrínseco, que faz parte, que é inevitável. E acho que o grande debate de hoje é a gente problematizar e a gente mostrar que não é inevitável, e sim, existem novas possibilidades e precisamos sim rejuvenescer, né? Olhar para esse mundo do trabalho com um olhar mais ético e mais desafiador. Nesse sentido, deixa eu ver se. Pronto, estou me acertando, viu? Nesse sentido, acho que é um consenso entre todos os autores. Não tem como debater assédio no trabalho sem debater gestão, sem debater cultura organizacional. É preciso que a gente fale sobre de que maneira a nossa sociedade ela vem sendo totalmente atravessada por uma cultura do desempenho, por uma lógica e por uma fala que tem a ver com um mecanismo arcaico de apropriação da tecnologia. Eu gosto muito dessa contradição, né? A tecnologia ela é conquista humana, conquista societária, a gente precisa sim, né? Usufruir dela. Entretanto, da forma como a gente vem usando a tecnologia, ao invés de liberar tempo de vida, ela vem aprisionando ainda mais nesse tempo de vida. A gente está debatendo formas de gestão que olham para a tecnologia com um mecanismo de produtividade, mas também com uma grande desconfiança. Eu olho para esse novo mundo do trabalho como um espaço de ausência de controle sobre os servidores, sobre os trabalhadores como um todo, enfim, como um limbo. E aí essas novas tecnologias acabam servindo aí só para um super controle ou para não desconexão ao trabalho. Não à toa são muitos autores que vão dizer, né, que a gente está diante de um verdadeiro processo de intensificação desses processos de trabalho, né? Dessa sensação de que meu tempo de vida está totalmente colonizado pelo trabalho. Para o professor Giovanni Alves, da Unesp, a gente está debatendo o que ele chama de fenômeno da vida reduzida. O que seria isso? Bem, eu posso estar em casa descansando domingo à noite, mas eu recebi aquela mensagem do WhatsApp
E a partir desse momento, eu já estou trabalhando, eu estou pensando nesse trabalho, eu posso até estar olhando para essa mensagem com indignação do tipo, não vou responder, mas só isso. Já é meu tempo, a minha subjetividade consumida por esse trabalho. De alguma maneira, a gente naturaliza, né, o estar trabalhando a todo momento, ou não ter mais tempo de lazer realizador. O nosso lazer, de algum modo, acaba se convertendo simplesmente em o descansar, né? O comer, beber, dormir. Deixa eu ver se eu estou fazendo errado aqui. Pronto. Então, com isso, a gente começa a naturalizar também o que a gente chama de uma cultura do top. De alguma maneira também, a cada vez mais nessa cultura da ansiedade, da conquista, da performance, né? Em que a gente confunde produtividade com produtivismo, a gente também naturaliza o uso das medicações, por exemplo. Se antes eu falava de medicação, drogadição para fugir da realidade, hoje eu estou falando de uma medicação que é totalmente adaptativa. É para dar conta desse trabalho, é para eu resistir, é para eu me integrar, é para eu dormir, é para eu relaxar. Veja, de alguma maneira a gente está pontuando aí, e a gente está pontuando uma desnaturalização da ideia de que, olha, sim, né, o trabalho cansa, a gente precisa de um tempo de realização, a gente precisa de um tempo em que ele possa cessar, né? Alguns autores, como Christian Dunker, enfim, eles vão pontuar, então, essa fase em que a gente vivencia uma verdadeira psiquiatrização do aprimoramento. Essa psiquiatrização do aprimoramento tem a ver com esse contexto em que a gente forja uma nova noção do que é ser competente, do que é ser produtivo, e com isso a gente começa a naturalizar uma dinâmica em que a resistência parece fazer parte do cotidiano. O resistir parece ser parte de uma condição sine qua non de funcionar. Ora, o que isso tem a ver com assédio, né? Isso tem a ver com assédio porque, de alguma forma, eu peço desculpas a vocês, eu estou tendo alguma dificuldade aqui de fazer essa transição dos slides, enfim. Isso tem a ver com assédio, porque, de alguma forma, isso tem a ver com uma conjuntura em que essa gestão, essa lógica gerencial se converte num fetiche. Eu gosto de citar o livro do Vincent de Goulejac, Gestão como Doença Social. Esse livro fala justamente desse processo em que a gente usa a ideia da gestão, a ideia gerencial, como um fim em si mesmo, como algo que justifica todo e qualquer tipo de atitude em nome de uma finalidade, em nome de uma meta. Isso vai gerando um grande processo de desumanização e desresponsabilização. Sabe aquela história, não sou eu, é o CNJ? De alguma maneira, e olha, a gente precisa debater política de metas, tem que ser feito um debate, né, com os órgãos superiores em vários aspectos, sem dúvida nenhuma, mas acontece que a gente precisa começar a questionar também qual a nossa responsabilidade ética, política no nosso espaço, né, no nosso espaço socioocupacional. No livro Direito à Desconexão ao Trabalho, duas psicólogas estadunidenses, elas forjam esse termo telepressão, que vai se referir justamente a essa naturalização, né, contemporânea de que, ora, eu me sinto obrigada a responder mensagens de trabalho, seja eu de folga, de férias, de licença médica, de luto, enfim. Eu tenho essa sensação, essa ditadura do tempo real, né? Esse presentismo, tudo é para ontem, tudo é emergencial. E, ora, se tudo é emergencial, como é que fica aí o nosso tempo de recuperação após o trabalho? Como é que eu quero ter funcionários, servidores, magistrados motivados, se absolutamente você nunca para de trabalhar, se essa é a sua sensação? Então, essa dinâmica, ela também favorece as formas de violência laboral por meio aí dos instrumentos, né, de trabalho e das ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, eu gosto de fazer referência há 3 crises estudadas pelo professor Giovanni Alves. A primeira delas, então, seria essa crise de vida pessoal, que é justamente essa sensação de fenômeno da vida reduzida. Meu tempo de vida está totalmente consumido pelo tempo de trabalho. Eu posso não estar trabalhando, mas eu estou sonhando com aquele número de processos que nunca para de subir, com a caixinha de processos. Domingo à noite meu coração dispara porque eu sei que eu vou ter que falar com não sei quem ou encontrar tal pessoa. Ou estou me deparando com aquela mensagem que alguém me mandou domingo à noite, só para não esquecer, não precisa ver agora, mas a mensagem já entrou no meu celular, né? Então, a gente precisa debater
essas novas relações de trabalho. A gente precisa debater essa cultura do individualismo, essa cultura que fragmenta os coletivos de trabalho, que naturaliza a ausência de solidariedade, em que eu também chego nesse espaço socioocupacional e eu não consigo me identificar com os meus colegas. Meu colega que tirou licença médica está me sobrecarregando. Vejam, a gente está fazendo uma leitura instrumental, utilitarista da realidade, que ela é muito dura, que ela subsidia algumas violências, como, por exemplo, ser difícil para servidores recém-ingressos atuarem, como para aqueles que estão para se aposentar. Né? Esse tratamento diferenciado, baseado em preconceitos, é algo muito relevante. E isso, consequentemente, vai gerar o que ele chama de crise de autorreferência pessoal, ou seja, hiperconectados. Todos nós acrescentamos aos nossos processos de trabalho mais um item, que é o gerenciamento da comunicação. Então, novamente, insiste uma mensagem WhatsApp, não é só um WhatsApp, é trabalho. Aquele e-mail, né, o sistema, tudo isso é uma nova demanda que nós incorporamos. E daí a gente está diante de uma realidade em que ganha um novo status, né, os problemas de saúde decorrentes do estresse. Veja, eu estou falando aqui do aumento da sensação de descontrole sobre os nossos processos de trabalho. Eu estou debatendo, portanto, o que a gente chama de aumento da carga psíquica de labor. É justamente essa sensação do ritmo, da frequência, da meta, da intensidade, essa sensação de que eu não dou conta, ou eu tinha que dar conta e o sistema saiu do ar. Tudo isso, gente, vai compor o quadro contemporâneo do mundo do trabalho. E não tem como, portanto, eu debater as violências sem considerar tais aspectos. Porque, veja, essa violência ela vai se embrenhando por nossas instituições por meio, por vezes, dessa distorção gerencial, que é o gerencialismo, né? Que é a gestão como um fim em si mesmo, como um fetiche. De alguma maneira, eu crio orientações estratégicas e parece que ninguém é responsável por ela, né? A gente estabelece uma série de formas de comunicação violenta, de parâmetros que por si só são violentos, e como se ninguém pudesse ter algum tipo de ingerência sobre isso. Bem, então, dentro desse lexo gerencial, né, a gente mais do que nunca fala de liderança, comunicação just in time, urgência, imediatismo, prontidão contínua, estresse, né? Como nunca se fala de perfis, de liderar. Como nunca a gente escuta ouvir falar de humanização, de resiliência, de empatia. E aí, como assistente social, a primeira coisa que eu queria pontuar é que eu não gosto de empatia. Não essa empatia que vem sendo utilizada contemporaneamente como se efetivamente a gente pudesse se colocar no lugar do outro automaticamente. No trato das questões de assédio, isso é um dos maiores equívocos. Eu venho lutando para que a gente adote aí, portanto, o termo alteridade. O reconhecimento de que o outro é diferente, ele tem o direito a essa diferença, e que talvez, por mais que eu me ache boazinha e empática, eu não consiga alcançar, de fato, a vivência do outro. E que não é porque eu não enxergo aquela vivência que significa que ela não exista. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu sou uma mulher branca. Eu nunca sofri racismo. Qual é o meu lugar para eu olhar para alguém e dizer não? Mas você tem certeza? Não, não foi um ato racista aquilo, não. O João é tão bacana, duvido que o João faria isso. Ó, que boazinha que eu sou, né? Sendo que eu nunca tive nenhuma referência na minha pele, na minha vivência do que é isso. E aí eu deslegitimo um sofrimento, deslegitimo uma realidade simplesmente porque eu não sou capaz de enxergá-la, porque eu nunca vivenciei. E aqui eu estou dando um caso extremo, né? Mas a gente pode pensar em casos mais simples, entre aspas, como funcionários que cuidam de pais adoecidos, e quando meu pai estava doente, eu nunca precisei tirar licença. Parabéns. Mas um dos grandes equívocos das máximas gerenciais, por exemplo, é que você utilize suas experiências individuais como máximas de gestão. O fato de você conseguir, o fato de você ter dado conta, o fato de você nunca ter precisado, não signifique que não é legítima a demanda daquela pessoa que está acessando a um direito institucional. Né? Então, essa separação público e privado e um tensionamento do que o Golejac vai falar dessa dinâmica narcísica. Veja, o gerencialismo, ou seja, a distorção da gestão, ele vai estimular modelos de personalidades narcísicos, agressivos, pragmáticos, centrados na ação e pouco na reflexão em nome de um sucesso. Então, vamos lá. Esse gerencialismo ele vai legitimar varas,
com servidores completamente adoecidos ou marcados por turnover, né? Ninguém para ali, porém atingimos a meta. A gente está show na meta e está todo mundo doente. Será que isso efetivamente é ser eficiente? É importante e é urgente que a gente entenda que as nossas instituições, como representantes do poder público, elas têm um leque de obrigações, né? Sem dúvida, em sermos céleres e atendermos bem a população e a sociedade, isso não está em questão, mas ela também tem obrigações na condição de órgão empregador, né? E a cultura que a gente desenvolve nesse espaço precisa ser debatida, porque senão gente boazinha, né? Gente que se entende como de bem, começa a praticar pequenas violências inocentes em nome da meta. Não sou eu, é a instituição. E aí a gente começa com isso a naturalizar uma dinâmica em que atos contrários ao direito e à moral são praticados justamente por aquelas pessoas que deveriam coordenar e zelar por isso. Para o Richard Sennett, é como se a gente estivesse num contexto em que a qualidade do bom trabalho não é a mesma do bom caráter. Eu costumo brincar, né? De alguma maneira, e isso quando a gente atende pessoas, né, denunciadas por alguma forma de violência é muito comum. Olha, impossível eu estar praticando isso, gente. Impossível, eu faço até caridade. E aí, nessa hora, isso são frases que eu já ouvi, né? Então, nessa hora que a gente entra num dado de realidade. Você pode praticar caridade, das 8 às 18, praticar assédio moral. Infelizmente, ainda que nenhum ser humano seja cindido, mas se a gente não for capaz de refletir ética e criticamente, a gente pode sim estar cometendo violências por meio dessa lógica. E aí eu uso aqui como referência o Desjurs, no livro A Banalização da Injustiça Social, quando ele faz um acesso ao debate da Hannah Arendt, né? Em que eu naturalizo uma ideia do mal como um sistema de gestão. De alguma forma, eu naturalizo uma subversão da racionalidade ética em que eu cometo atos abusivos em nome da meta, em nome dos órgãos superiores, em nome, nunca sou eu. É como, tal qual o soldado nazista, eu não tivesse responsabilidade nenhuma sobre aquele ato que eu estou cometendo. E não é bem assim. A gente tem responsabilidade, sim, sobre a forma como a gente conduz as nossas relações de trabalho. O assédio moral, ele não está na meta em si, em estabelecer parâmetros, isso é do jogo. Ele está nas ferramentas que a gente utiliza para alcançar essas metas, para alcançar esses parâmetros. Então, é preciso que a gente tenha clareza de que eu só estou cumprindo ordens é uma frase muito problemática e que essa desresponsabilização ética, ela cobra preços, né? Bem, chegamos, então, no nosso tema. Primeiro convite que eu faço, portanto, é para que a gente reflita e pense o assédio moral dentro desse grande grupo das violências no trabalho. A violência no trabalho é esse grande leque de que associa as violências morais e psicológicas. Para chegar a acontecer o assédio moral propriamente dito na minha instituição, eu preciso ter naturalizado e banalizado uma série de comportamentos que são completamente inapropriados, que são violentos, enfim, e que vão subsidiando aí toda uma estrutura que promove formas de gestão por discriminação, seja étnica, de gênero, contra pessoas com deficiência, os demais preconceitos, né? Enfim, de identidade de gênero, enfim, até chegar nas violências mais bárbaras dentro do mundo do trabalho, com garantias, obviamente, que são o assédio moral e sexual. Dito isso, eu preciso entender que a violência no trabalho ela é simplesmente uma expressão da violência que está na nossa sociedade como um todo. Então, não tem como eu debater essa violência sem pontuar que não se debate absolutamente tema nenhum no Brasil sem pensar classe, sexo, gênero e a questão étnico-racial, principalmente o nosso processo de escravização. Isso está no cerne da forma como a gente se constitui como sociedade e de como a gente vai pensar as nossas relações de trabalho. Da mesma maneira, os nossos vícios de sociabilidade, o patrimonialismo, o nepotismo, o coronelismo. Como a gente ainda tem raízes nessas formas de funcionamento e como isso vai incidir nas nossas relações profissionais. Então, a OIT lançou a Convenção 190 em 2019 e eu acho que isso é uma pauta, sem dúvida é uma pauta de reivindicação para que a gente, né, seja signatário o quanto antes da convenção
em que se reconhece, né, o direito, né, de um mundo do trabalho livre das formas de assédio e discriminação. Essa convenção ela traz algumas recomendações, né, para os estados signatários, enfim, vinculados, e ela lança um olhar, né, sobre as novas tecnologias, sobre a questão de gênero, sobre o impacto da violência contra a mulher no mundo do trabalho, então ela é muito estratégica. Para o professor José Roberto Eloane e para a Margarida Barreto, eu chamo, né, de violência no trabalho todos os atos, né, comportamentos agressivos ou abusivos que possam causar dano físico, psicológico, desconforto moral, enfim, nas suas vítimas e se correlacionem com o ato de produzir. Então, para eu chamar de violência no trabalho, precisa ser algo vinculado àquela minha intervenção. Então, naquele dia, eu gritei com você. Foi na frente de várias pessoas, me gerou um constrangimento e aquilo todo mundo ficou sabendo, mas eu nunca mais repeti isso. Esse ato, gente, é uma violência no trabalho. Eu gritei com você por conta daquele relatório, tá? Esse é uma expressão da violência do trabalho, que não se repetiu, então não vou chamá-lo de assédio moral, mas é uma violência, não é um simples conflito. É importante a gente reivindicar o termo violência para que a gente dê visibilidade a uma série de demandas latentes, conforme pontuam Barreto e Eloane, que não são assédio moral propriamente dito conforme o conceito, mas tampouco são formas de conflito simples. É importante a gente dar destaque a isso, porque por muito tempo essas diferenças de percepção serviram para a gente minimizar o impacto de ações que, embora não possa se comprovar uma frequência, uma repetição, são danosas, são problemáticas e não são simples questões de personalidade. Eu gosto muito de contar essa história, que uma vez eu atendi uma pessoa denunciada e ela falava o seguinte: não, mas eu falo assim até com a minha filha. E aí, nessa hora, a gente fica, né? Como profissional de saúde, pô, vou ter que ajudar a filha dela também, isso é um problema. E o segundo ponto é: não é normal falar desta maneira, e eu duvido que você fale assim com o presidente dessa instituição. Então, você sabe também para quem você está direcionando essa forma de fala. E ok, era uma forma difusa, ela de fato falava assim de maneira ampla, e isso era um tipo de trabalho. Era um trabalho vinculado a uma forma de gestão inapropriada, que causava dano, que causava estresse, mas eu não configurava o assédio moral em si, mas tinha a ver com essa naturalização. Tinha a ver com a naturalização de determinadas formas de agir. Dito isso, de maneira pedagógica, eu vou citar aqui algumas distorções gerenciais. A primeira delas, a mais conhecida, é a gestão por injúria, que é justamente isso, né? O cara que xinga, grita, não sabe dar ordem. Todo mundo sabe, né? É aquele lugar que você vai, todo mundo fala: ih, caramba, vai pro setor de fulano, boa sorte, hein? É famoso na instituição. Esse tipo de lugar, geralmente, se sustenta porque essa pessoa é competente tecnicamente, está no cargo há anos. Enfim, algumas pessoas vão adoecer, que o adoecimento tem um componente subjetivo, outras pessoas vão se adaptar, outras pessoas vão colaborar com a violência, mas todo mundo sabe, todo mundo vê. Não é velado, não tem um componente tão mais sutil como o do assédio, está lá descarado em nome da produtividade. Ou, melhor, vamos corrigir, do produtivismo, que não é a mesma coisa. Formas de gestão por discriminação, em que justamente esse utilitarismo, né, esse pragmatismo, essa instrumentalização do outro chega a níveis absurdos, né? Então, aquele momento que eu vou dizer que não é que eu tenha algo contra mulheres, mas eu não vou aceitar uma servidora na minha unidade, porque se ela me tira uma licença maternidade, eu fico 7 meses sem uma servidora e não atinjo a meta. Veja, não sou eu, é a meta. Mas qual a obrigação da minha instituição na condição de órgão empregador? A funcionalidade da minha instituição é simplesmente atingir a meta? O que significa atingir a meta? Tá? Não é que eu tenho algo contra pessoas com deficiência, mas é que meu setor tem uma complexidade, acho que não vai ser bom para ele. Quando quem tem que dizer que vai ser bom ou não para a pessoa com deficiência, o setor é a própria pessoa, gestão de pessoas, geralmente, equipe de saúde, e as adaptações que ela precisa para fazer um trabalho tal qual precisa ser feito. Formas de gestão por manipulação. É quando a gente confunde subordinação hierárquica com subordinação pessoal. Então, eu te dei um cargo, te reconheci, e a partir desse momento você nunca mais pode me dizer não, ou me questionar, ou me contrariar, porque parece que eu estou te pagando do meu bolso.
não é um dinheiro que vem da instituição pública. Ou outros detalhes, aquele dia que você fez um cafezinho, por gentileza, e aí eu comecei a esperar que você me fizesse esse cafezinho todos os dias, e no dia que você não fez, isso deu um problema, mas não tem nada ali na sua função que justifique essa atribuição. As formas de gestão por fofoca, dividir para reinar, né? Aqueles climas organizacionais em que eu estimulo que um fale mal do outro e nunca resolvo o conflito, e a gestão por pressão, por chantagem ou por estresse. Que é isso, né? É uma série de microviolências em que eu fico tensionando as pessoas para que elas atinjam algum objetivo. E aí essas pressões passam, se não concluir tal coisa, ninguém tira férias. Vou abrir um processo administrativo, vou te transferir para não sei aonde. Veja, isso são técnicas de gestão. São ferramentas gerencialistas, né? É o fetiche da gestão, que acham que esse tipo de comportamento traz algum nível de eficiência, que é um grande equívoco, né? Bem, então, em que pese isso ser muito caricato, eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar algumas experiências ao longo da vida funcional de vocês. Se não, com vocês, dos mensagens, né, do que vocês já ouviram. Para a gente entender que, sim, a gente precisa debater cultura organizacional. Não tem como debater assédio sem debater gestão e sem debater cultura organizacional. Não tem como a gente fazer uma semana de enfrentamento ao assédio se eu não for capaz de debater, mas e aquele cara que grita e a gente deixa gritar o tempo todo porque ele está ali há muito tempo, ele é bom naquilo, enfim. A gente precisa falar sobre isso. Até porque, assim, o componente do assédio, aí agora funilando o nosso debate, está diretamente vinculado, portanto, às formas de humilhação, às condutas abusivas no trabalho e às formas de discriminação. Então, novamente, o assédio ele vem motivado aí por essa dificuldade de aceitação da diferença, de aceitação da diversidade, da compreensão não maquinal das pessoas, né? Então, o preconceito, ele vem como esse mecanismo de hierarquização das pessoas, né? Seja superiorização ou inferiorização de determinados grupos, ele tem uma finalidade, né? O preconceito serve para colocar em vantagem ou explorar mais alguns indivíduos do que a outros, né? Então, para Maria Lúcia Barroco, autora do Serviço Social, o preconceito ele parte de um conformismo, da nossa dificuldade, né, de lidar com o diferente, né, com precisar pensar criticamente sobre os conflitos da vida. E aí a gente começa a naturalizar formas e comportamentos discriminatórios e preconceituosos como se fossem simples pontos de vista. E aí, novamente, a gente precisa debater patrimonialismo, tudo isso, porque é preciso separar público e privado. Eu já tive uma experiência de uma gestora que gostava muito de uma servidora, que era uma pessoa com deficiência, era uma pessoa super, né? Isso é só um detalhe aí, né, na história. Ela é uma pessoa super competente, super, enfim, elas se davam muito bem. Ambas estavam estudando para magistratura, quando essa diretora disse para ela: mas para vocês é mais fácil, né? Vocês entram pelas cotas. E aí essa diretora não entendeu que isso não era uma simples opinião, que ela estava no exercício do poder diretivo, dentro de um órgão público, falando com uma subordinada e indo contra uma política da própria instituição, que tem uma ação afirmativa, né? Que legitima e comporta as cotas. Então, vejam, tem um descompasso, né? E aí eu vou pensar aqui, zero criticamente, né? Vou pensar só administrativamente. Tem um descompasso dessa fala com as regras administrativas da própria instituição. E aí ela diz, só a minha opinião, sua opinião, ainda que eu discorde dela, eu acho um absurdo, você dá, então, no shopping lá com os teus amigos e lide com as consequências do que você julga ser só uma opinião, que é um preconceito. Agora, no exercício do papel funcional, a gente precisa que as pessoas comecem a entender quais são os valores da minha instituição, ou os valores que a gente tenta construir, tá? Então, separação de público e privado é muito importante, porque senão a gente começa a transitar pela naturalização de piadas, formas de isolamento de determinados grupos, né? Sabe aquele servidor mais idoso que não consegue mais lotação em lugar nenhum? Foi sempre muito eficiente, muito querido, e de repente eu olho para esse servidor que trabalhou a vida inteira e ele não serve mais. Eu não consigo pensar outra forma de inserção funcional para ele. O que é muito curioso, né? Novamente,
a gente fala de humanização como nunca, mas tudo aquilo que nos é humano parece estranho, né? Então, eu quero trabalhar com pessoas 15, 20, 30 anos, e eu acho que essas pessoas não vão adoecer, não vão se divorciar, não vão ter um filho doente, não vão ter momentos de desmotivação, e que com isso a gente vai precisar fazer gestão de pessoas do cotidiano, entender momentos e flexibilizar e adaptar funções e atribuições conforme os momentos da vida. É sobre isso, né? Quando a gente fala de humanização, a gente está falando basicamente do reconhecimento dos direitos e da necessidade de adaptação de perfis conforme etapas, né? Então, vejam, vou começando com alguns exemplos aqui. Não precisa me responder, não. Eu estou mandando essa mensagem só para não esquecer de falar amanhã, domingo, 21 horas. Então, a gente tem que começar a debater o uso arcaico da tecnologia, né? Das tecnologias de comunicação e informação, e a nossa noção do que é produtividade. Eu estou muito ansiosa com o trabalho, então eu vou escrever num bloco de notas e vou mandar na segunda de manhã. A gente precisa estabelecer novos parâmetros para as relações de trabalho mediadas pelas tecnologias. Eu sei que você comunicou que está de licença médica, mas como você já faz teletrabalho, não tem como olhar o relatório rapidinho, não? Veja, licença médica nunca foi para a pessoa ficar em casa. Licença médica é para que a pessoa possa se recuperar daquilo que está fazendo com que ela adoeça. E aqui eu faço uma ressalva ao adoecimento psiquiátrico, né? Que a gente espera que a pessoa fique em cima de uma cama, quando às vezes o seu médico, o seu psicólogo vai dizer, pô, vai caminhar, vai na praia, tá? Então, essa moralização do adoecimento, essa noção do teletrabalho como simplesmente um benefício, uma dádiva, a gente tem que debater criticamente esses processos. Se é um avanço, se as organizações adotam isso porque encontraram maior produtividade, se isso tem a ver com as formas de realizar o trabalho, eu preciso também questionar a flexibilização dos direitos sociais que vem com isso, né? Então, teletrabalho não é sinônimo de supressão de direitos sociais. Vamos estabelecer parâmetros, vamos estabelecer critérios, né? Tem pessoas que não têm perfil para fazer, por exemplo, isso é um fato, então vamos debater, mas não vamos moralizar, né? Isso é mimimi, vocês são adultos, vocês que se entendam, você é muito sensível. E aí eu acho que é outra grande armadilha, né? Quando a gente transforma preconceito, discriminação, como um conflito interpessoal, como um problema do signo que não bateu com o signo do outro, né? Então, agora tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é machismo, o mundo tá muito chato. Chato para quem, né? Porque para algumas pessoas já tá chato há muito tempo. Então, a gente precisa tensionar essa lógica e não transformar em conflito interpessoal uma questão de mediação, quando eu, obviamente, tenho uma pessoa que está defendendo uma fala, um tipo de comportamento que subjuga outro ser humano. Não tem mediação possível nesses casos. Tem responsabilização, tem dimensões pedagógicas, mas mediação como não é aquele das antigas, ele não faz por mal, isso não cabe mais. É preciso olhar para isso criticamente. Eu não posso aceitar esse servidor, ele vai se aposentar em 3 anos, não tem como. Novamente, né? O produtivismo, né? Como é que ele favorece o etarismo? Né? Como é que é difícil ser servidor novo nas nossas organizações judiciárias? Eu falo isso por conta das pesquisas, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E, por fim, você está muito estressado, tem que fazer terapia, buscar ajuda. Aí a gente está falando dessa psiquiatrização do sofrimento, dessa cultura do doping. Né? Como é que a gente naturaliza o sofrimento no trabalho e pensa que a gente vai dar conta acriticamente das nossas relações de trabalho por meio de ações pontuais, vejam. Para o Han, né, no livrinho A Sociedade do Cansaço, ele pontua, né? É como se a gente tivesse naturalizado uma mera forma de sobreviver histérico. Né? A gente despolitiza, inclusive, a saúde do trabalhador. A gente oferece ações pontuais que, vejam, são importantes. Então, você oferecer uma ação vinculada à questão, sei lá, yoga, algo para o estresse, ergonomia, tudo isso é importante. Mas não tem ergonomia que dê conta de um ambiente de trabalho adoecido. Então, a gente tem que debater criticamente as formas de organização dos processos de trabalho, porque senão o que vai redundar é uma superculpabilização dos sujeitos. Né? Senão a gente vai entrar naquilo em que eu te peço para trabalhar 12, 13 horas por dia, para você fazer crossfit, que não é só a questão de ser saudável, tem a questão da imagem também, fazer terapia, porque ninguém gosta de gente deprimida, né? A gente entra nessa armadilha aí
de que a saúde é um problema totalmente individual, né? E não começa a debater a separação entre tempos de vida e tempos de trabalho. Então, esse sofrimento no trabalho, ele tem a ver com esse medo de não dar conta das cobranças que são incansáveis. Da defasagem de como de fato deveria ser o meu trabalho, como ele realmente acaba acontecendo, de um contexto que me leva a executar mal o meu trabalho, dessa sensação de intensificação do trabalho, né? Eu trabalho muito mais, faço muito mais coisas em menos tempo, e da vergonha que eu tenho de me queixar, porque afinal de contas tem gente em situação pior do que eu. Então, essa lógica moralizante, não, mas você está sofrendo, poxa, mas você é um servidor público, você... Veja, o sofrimento no trabalho não tem a ver somente com salário, estabilidade, ainda que isso seja fundamental. Ele tem a ver com os próprios sentidos desse trabalho, né? Com o seu modo de funcionamento. E aí a gente entra na questão do reconhecimento no trabalho. Para Dejur, ser reconhecido no trabalho é justamente o limiar entre adoecer e ressignificar todo esse processo, aquele dia que você passou do horário, aquele momento que você se doou, que você estudou e que você deu conta. Ser reconhecido no trabalho não tem só a ver com gratificações e funções. Tem a ver com hoje eu tenho uma reunião da minha filha na escola. Isso não é um problema funcional, porque eu parto do pressuposto que isso é uma coisa da gestão de pessoas do cotidiano. As pessoas têm filhos, filhos demandam reuniões na escola, eventualmente isso vai acontecer. Por que isso é uma emergência e por que isso é um problema funcional? Então, isso é ser reconhecido, né? Você fazer parte desse grupo. Entendendo, portanto, que esses riscos psicossociais no trabalho, eles passam, né, portanto, por esses desafios, né, de lideranças inadequadas, o exercício do poder centralizador, né, pela sobrecarga das atividades confusas, né, pela intensificação do ritmo, por uma ausência desse senso de coletividade, a subutilização de potencialidades, por ver se a subutilizada acaba sendo mais sofrido do que está sobrecarregado. E aí é importante falar, gente, eu acho que eu acabei passando... quando eu defino para vocês todo esse leque sobre o que é violência no trabalho e gestões inapropriadas, é preciso demarcar que o conflito no trabalho ele é ineliminável. O conflito faz parte das relações humanas. O conflito por si só não é um problema, desde que eu saiba o que é conflito. O conflito ele é respeitoso, ele está no campo das relações funcionais. O conflito, o outro, é um interlocutor legítimo. Está no campo da horizontalidade. Para Marie-France Irigoyen, no livro Mal-Estar no Trabalho, existe assédio moral onde não pode haver conflito. Ou seja, onde eu não permito o diálogo, onde eu não permito o debate, onde eu não permito que as pessoas se expressem, mesmo que seja para dizer, olha, eu queria fazer assim, você diz, olha, mas hoje a gente não tem condições por tais motivos. E entendo isso como uma questão funcional e não pessoal. Nesses locais, a gente tem que acender um alerta, porque o assédio moral ele se alimenta do medo e do silêncio. Bem, então, para Goulet-Jacques, a maior causa do assédio está nessas 3 tendências gerencialistas. A primeira, o hiato entre os objetivos e meios fixados. Então, tua meta é 500, você tem estrutura só para 200. Aí, nesse meio de campo, que vão se desenvolver os mais distintos irracionalismos. Algumas pessoas vão conseguir refletir eticamente, outras vão executar e adotar as medidas mais absurdas para chegar no objetivo final. A defasagem entre como deveria ser o trabalho, como ele de fato acontece, e a distância entre as recompensas e retribuições. Nesse sentido, gente, para o professor José Roberto Eloane, todo assédio moral é organizacional. Por quê? Para ele chegar a acontecer na minha instituição, é porque a gente já naturalizou essas dinâmicas abusivas, né? Ele não é um problema só interpessoal do bonzinho, do malzinho. Ele é um problema de como funciona a minha instituição. Quais são seus hiatos, quais são os espaços que acabam incentivando determinados comportamentos. Então, a gente não tem que buscar a causa do assédio nas pessoas ou em distúrbios psiquiátricos. A gente tem que pensar em como a gente vem organizando essa instituição. Veja, inclusive quando existem questões psiquiátricas, não tem ansiedade, depressão, enfim, não tem diagnóstico que justifique você cometer assédio contra alguém. É importante destacar isso. O único que pudesse justificar seriam aqueles que desconectam da realidade. Abriu um quadro esquizofrênico e começou a perseguir, enfim. Fora isso, não tem justificativa. Ele ajuda a gente a compreender o caso, mas ele não justifica. E aí o Dejur, ele tem um vídeo que eu acho muito interessante, em que ele faz justamente essa provocação.
Por que a gente tem tanta empatia com agressores? Não, mas olha, é que ele é muito novo, né? Ele não está acostumado, ele está muito estressado, ele é das antigas, eu já ouvi, ela foi sequestrada quando ela era criança. Enfim, gente, aí a gente cuida disso em outros campos, né? Eu vou fazer terapia e tal, mas não posso naturalizar esses comportamentos para justificar a violência no trabalho. Então, esse assédio é uma ferramenta de gestão em busca dessa produtividade, né? E que tem como grande objetivo aí integrar ou excluir. Então, ou eu te submeto à minha lógica, ou eu te expulso daqui. Então, é uma conduta abusiva que ocorre no trabalho e a causalidade se relaciona com as formas de organizar o trabalho e a cultura da nossa instituição, que visa humilhar e desqualificar um indivíduo ou grupo, degradando suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. Então, para ser assédio, gente, eu estou debatendo aí uma conduta abusiva, frequente e repetida. Ela precisa acontecer algumas vezes num período X. Voltando aí para a resolução da OIT, não sei se vocês repararam, a OIT ela vai definir esse assédio como conduta única ou repetida, violência e assédio como conduta única e repetida. Ela junta os conceitos. Entretanto, o documento ele abre espaço para que seus estados nação, né, eles possam estabelecer seus próprios conceitos, né, de assédio, de violência, e eles fazem essa tentativa de delimitação como ato único ou repetido, porque para eles interessa a intensidade do ato e não a quantidade de vezes em que ele acontece. Se, por um lado, isso é positivo, porque, veja, estamos legitimando que sim é um problema um grito, sim é um problema uma conduta abusiva, mesmo que ela não se repita, como profissional de saúde, eu faço um chamamento aqui, isso não é consenso, tá? Isso é um debate que eu coloco, é que eu continuo reivindicando a diferenciação de conceitos, né? A partir do momento que eles abrem espaço para que os estados, né, definam. Por quê? A frequência e a repetição do ato, com certeza, ela tem um potencial extremamente adoecedor, né? Ainda que um ato único possa ter repercussões na sua vida, possa ter impactos, implicações, eu temo que isso seja usado para a gente diminuir a importância dos atos de assédio moral. Eu tendo que isso seja usado simplesmente para, de repente, a gente conciliar o inconciliável, tá? Então, eu continuo entendendo que existem atos mais difusos, mais pulverizados, mais visíveis, mais comportamentais, que cabem dentro desse conceito de violência, e que bom que isso foi reconhecido, mas o assédio moral ele tem um trajeto um pouco mais insidioso e também um pouco mais destruidor, né? Justamente pela frequência e pela repetição. Os autores fazem um debate ainda da intencionalidade, que eu não estou usando aqui para comprovar assédio. Eu não preciso da intencionalidade para comprovar, nem do adoecimento. Eu só preciso comprovar os atos. Tá? Eu não preciso estar doente para comprovar que eu fui assediado, se não era uma dupla culpabilização, não preciso de nada disso. Mas a intencionalidade ela é estratégica, ética e politicamente. Em que sentido? Eu não posso repetir um ato, né? E aí, desculpem o pleonasmo, reiteradamente, né? Eu não posso pisar o pé todo dia sim, dia não, piso uma semana para uma, piso duas, enfim, e dizer que não é por mal, que eu sou assim mesmo. Você sabe que eu não faço isso por mal, né? Sim, temos responsabilidade sobre o nosso comportamento. Não interessa se você diz que não é por mal, que é uma coisa incontrolável, que você está trabalhando até em terapia. Então, talvez nesse momento você não deva estar numa posição gerencial, até você dar conta disso, tá? Temos responsabilidade. Então, quando eu penso nesse assédio, eu penso nesses 4 grupos: instituição, alvo, espectadores e o agressor. E é estratégico por quê? Eu venho insistindo nessa questão dos espectadores, né? Temos sim a ver com a violência, que acontece com o meu colega, né? Se a gente não for capaz de refletir eticamente, até eu, né, assistente social, né, tenho cara de boazinha, uma voz meio infantiloide, eu posso, se eu não refletir eticamente, assediar alguém. Eu preciso estar atenta, né? Eu preciso ser capaz de olhar criticamente para o meu cotidiano. E aí, eu tenho que estar atenta porque esse assédio, ele tem esse movimento perverso, né? Eu te induzo ao erro, eu te deixo mais nervoso, te deixo mais estressado. E aí, quando você explode, eu falo, olha ali o maluco, ó. Por isso que eu estou agindo assim com ele. O assédio, ele comporta esse movimento. E aí, um belo dia, atendendo um servidor, né, que falou assim, não, fui pedir ajuda e me perguntaram o que eu fiz para esse cara fazer isso comigo. Eu me dei conta de que, bem, a gente segue agindo com as vítimas da violência como a gente age com a vítima do estupro, né? Que sai você está abusando.
É preciso pensar criticamente por que a gente tem tanta empatia com agressores, mas tão pouca empatia com vítimas, né? Por que eu acho que a vítima não se defende, questiona demais, tirou muito a licença? Por que eu acho que a violência se justifica, né? Bem, então, ainda que todos nós possamos cometer tais atos de violência, se não refletirmos eticamente, ainda assim os autores pontuam que o alvo, ao contrário do senso comum, não é o cara medíocre, não é o cara que não quer nada com a vida. Geralmente o alvo de uma violência é alguém que se destoa ou se choca com um dado sistema de referências. Então, pode ser uma pessoa muito ética, uma pessoa muito idealista, uma pessoa que trabalha demais, uma pessoa que denunciou corrupção, alguém que tensionou um determinado espaço. E aí, na questão da diferença, aí sim entram também o preconceito e a discriminação, né? Então, eu posso assediar por preconceito racial, por gênero, por capacitismo, por LGBTQIA+ fobia. Eu posso assediar por diversas, né, nuances com o campo das opressões, né? E também contam aí as paixões tristes. Aí a gente vai para o campo da inveja, do ciúme, da competição, né? É um cara muito bonito, é uma pessoa muito inteligente, muito bem relacionada. Portanto, quando a gente pensa nesse assédio, a gente pensa na seguinte tipologia: a omissão. Então, para ele acontecer, eu preciso de algum hiato institucional, se não for incentivo direto, mas de um hiato organizacional para tanto. O descendente, né? O vertical descendente, que é o mais comum, porque o assédio é uma violência do poder, que é do gestor para o subordinado. E aí, ou esse cara tem muita influência entre os colegas, ou eu tenho medo dele pegar o meu lugar, ou alguma coisa subjetiva, ou é um preconceito, então eu inicio um processo de expulsão. O ascendente, que é dos subordinados por chefes, que é o mais raro, mas pode acontecer. E aí isso tem a ver, geralmente, é uma pessoa que a gente acha que ela não deveria ser chefe. Foi uma indicação política, a gente queria que fosse outra pessoa, e aí a gente não repassa informações, gera um ambiente desconfortável, hostil, né? Gera todo um tensionamento, falsas acusações de assédio sexual, enfim. Costuma ser muito desafiador, porque os gestores têm medo de pedir ajuda nesse caso, né? Pô, estou sendo assediado, isso vai falar sobre minha capacidade gerencial, quando na verdade não tem a ver, né? Eu estou falando aqui de uma violência, ainda que mais raro. O horizontal, que é o que mais cresce, que é entre os pares, pela competição, pelo individualismo, enfim. Mas veja, para esse assédio horizontal acontecer, eu preciso necessariamente da omissão e do assédio misto. Eu preciso de um gestor que olhe para um colega sendo subjugado por outro, achando o ambiente de trabalho inacessível, impossível de estar, vendo minha tarefa, enfim, e achar que isso é bobeira. Vocês que são adultos, vocês que se entendam, eu não tenho tempo para lidar com isso. Então, esse assédio horizontal ele só cresce também por essa falsa ideia de que ser um bom gestor é focar só no trabalho, não nessas relações interpessoais. Por fim, o assédio perverso, que seriam as pessoas com transtorno de personalidade antissocial, os vulgarmente conhecidos como sociopatas, psicopatas, enfim. Para Irigões, é o assédio mais destruidor, porque é um modo de funcionamento desses sujeitos, isso não é doença, isso é um modo de funcionamento, eles têm plena consciência, mas eles também só atuam por meio das omissões das nossas organizações. Bem, a gente precisa debater, portanto, o cyberbullying, ou esse assédio virtual, que pode ser ainda mais drástico, né, ter consequências ainda maiores pela sua capacidade de incisão, pela sua frequência, pela sua repercussão. Há estudos que apontam que ele tende a ser aí um assédio horizontal, geralmente, né, entre colegas, a difamação, a desqualificação, enfim, e é algo, portanto, que precisa ser previsto no nosso dia a dia. Logo, na contramão de qualquer percepção do assédio como uma ferramenta de se atingir a produtividade, o que a gente vai se deparar cotidianamente são os altos índices de afastamento, depressão, burnout, transtornos de adaptação, né? O cara fica bem longe daquele espaço, mas não tem condições de voltar para aquele espaço. Então, sim, né? Tem determinadas situações em que você não tem como voltar a trabalhar ali. A gente precisa debater as medidas protetivas dos alvos da violência no trabalho. Que tipo de medida protetiva a minha instituição está disposta a estabelecer para que as pessoas se sintam à vontade para denunciar? A gente precisa colocar isso em pauta, o estabelecimento das medidas protetivas. Bem,
Muito brevemente, o assédio sexual é uma violência, né, de gênero, que atravessa aí o mundo do trabalho. É óbvio que uma mulher pode assediar um homem sexualmente? Pode, sem dúvida. Pessoas do mesmo gênero podem se assediar sexualmente? Pode. Mas no Brasil e no mundo, as principais vítimas de assédio sexual são as mulheres, justamente pela questão do machismo, do patriarcalismo, né? Pela dimensão do conservadorismo, e isso vai moldar, portanto, as relações de trabalho. As maiores vítimas, geralmente, do assédio sexual, vejam como a gente está falando aí de opressões cruzadas, né? São funcionárias terceirizadas, mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, o mito da virilidade, né? A cultura do medo, a naturalização desses comportamentos, né, hostis, o não respeito à autoridade de gestoras, tudo isso favorece esse assédio sexual, né? A falta de critérios claros de promoção, né, funcional, enfim. Então, esse assédio sexual, ele vai se dividir aí, pedagógica, né, juridicamente, em dois campos. O assédio sexual por chantagem, que é o que demanda uma subordinação hierárquica, e veja, ele não tem nada a ver com paquera, com conquista, né? Ele tem a ver com subjugação, uma conduta de natureza sexual inapropriada que é utilizada para subjugar outra pessoa no ambiente funcional. Então, ele é chamado por chantagem, porque se você ceder, ganha o cargo, a gratificação. Se você não ceder, perde o cargo, a gratificação, a lotação, abre um PA contra você, inventa uma situação, dificulta a tua vida. Então, geralmente, ele vem acompanhado aí desse assédio moral. O assédio ambiental ou por intimidação, ele não demanda hierarquia. Ele pode ser feito tanto por um gestor como por colega de trabalho e tem a ver com construir esse ambiente hostil, né? Uma conduta de natureza sexual inapropriada que constrói um ambiente hostil para aquela outra pessoa. Para o Cefes, a gente está debatendo aí um meio, né, de sabotar a presença da mulher nos ambientes de trabalho. Bem, então é importante demarcar, né? Acho que eu pulei um... Pronto. Então, quando eu debato essa violência, eu estou falando desde as microagressões de gênero, né? E aí... aquela reunião de trabalho que você está falando uma coisa super séria e teu colega desvia o assunto para o teu sapato, né? Você está falando uma coisa incisiva, desconfortável. Não, mas o seu sapato tá bonito hoje, hein? Isso é uma forma de abuso de microagressão. Os comumente conhecidos, né? Interrupção constante de mulheres, a apropriação da ideia feminina, enfim, outras formas, né, de julgamento e a supervisão, né, sobre o corpo, sobre a aparência, enfim, né? O assédio verbal e visual propriamente dito, o assédio físico, até chegar na forma mais bárbara, que é o estupro. Então, quando a gente pensa nesse assédio sexual, né, eu estou pensando de condutas de leve a moderada e média, que aí eu demandaria uma frequência e uma repetição para configurar esse assédio, que seriam piadas, comentários, condutas não verbais sem contato físico, ou convites explícitos. Já as condutas fortes ou muito fortes, eu não demando a repetição. Então, o toque, o roçar, o beliscar, né, ou um comportamento dirigido à consumação do ato sexual, basta uma única vez que eu vou configurar esse assédio sexual. Então, é importante que eu demarque que hoje o que interessa, né, eu quero que a minha instituição estimule a separação público e privado, que as pessoas possam dizer não sem serem penalizadas por isso. Em que sentido? Não quero participar do happy hour, não quero participar da vaquinha do presente, não gosto dessa mão no meu ombro, não quero esse beijo. Eu estou dando o exemplo primeiro do happy hour e da vaquinha, porque às vezes a gente fica indignado porque um colega não quer participar da confraternização. Isso tem a ver com essa não separação público-privado. E aí, como é que se eu fico indignado que uma pessoa não pode participar da confraternização, como é que eu permito a ela a dizer, poxa, eu não quero que você me beije, sem que isso vire um problema funcional? Então, a gente precisa incentivar o não. Entretanto, considerando a cultura machista, eu já sei que aquele teu colega te mandou uma mensagem um dia, meu colega de trabalho, pô, você tá muito bonita, obrigada, né, meu colega. No segundo dia, você já ficou meio desconfortável, só respondeu com um emoji. No terceiro, você parou de responder. Veja, você parou de responder. Já está identificando ali que, olha, não é uma conduta que eu tô aí com você, eu não estou correspondendo, né? Então, é importante a gente trabalhar isso aqui, né? Que, gente, a paquera, ela é sedutora, pessoal, consensual. As pessoas podem se apaixonar no trabalho, as pessoas podem se relacionar no trabalho, né? As pessoas, como é que eu vou chegar em alguém se não vai me acusar de assédio sexual? De uma maneira muito simples, você vai perguntar, né? Você você quer sair comigo? Não, então tudo bem, vida que segue e não existem mais consequências a partir daí.
Agora, se a tua aproximação acha que o não é um charme, e se você continua a partir da negativa do outro, trazendo consequências para aquela pessoa na vida funcional, sim, isso é um assédio sexual. Se eu faço piadinha com o teu não aceite, se você não aceitou a partir disso, eu passei a fazer piadinha com a tua aparência, se eu te tirei do projeto porque eu fiquei desconfortável. Veja, é preciso entender que para ser paquera, né, a iniciativa ela é consentida. Eu tenho que entender que o consentimento ele é sempre provisório, uma pessoa pode mudar de ideia a qualquer momento. Então, uma pessoa pode sair com você ontem e hoje eu não quero mais e tudo bem. Sim, mudou de ideia, né? Ninguém tem direito de impor contato sexual ou mensagens de cunho sexual para outra pessoa, né? Tem que ser uma escolha livre e esclarecida. Uma aparente sinalização positiva não quer dizer que a pessoa está tendo uma anuência. Porque, vejam, se de cara uma pessoa diz, poxa, não me sinto confortável com esse tipo de mensagem, o que essa mulher geralmente vai ouvir? Ah, é louca, tá de TPM, entendeu tudo errado, tá se achando demais. Então, as mulheres foram ensinadas a se adequarem. Então, eu vou sorrir, eu só vou ficar constrangida, ou não vou falar nada. Então, é preciso que a gente evolua nesse debate, né? Que a gente entenda que a gente tem que evoluir do não é não para o sim é sim. Apenas o sim é o consenso, né? O sim eu quero, sim vamos, sim eu estou afim também, né? Bem, então agora para a gente caminhar para o final, o acolhimento do assédio. O que a gente vem debatendo? Para a minha política de assédio dar certo, eu preciso que as minhas portas de entrada sejam prévias à denúncia. Eu preciso trabalhar o protagonismo desse alvo. Eu preciso que esse alvo entenda o que ele está vivendo, o que aconteceu. Gente doente, com medo e sem prova, não denuncia assédio. A grande verdade é que a gente sempre pode denunciar assédio. Sempre pôde. Mas o que acontecia? Vem aqui assinar aqui que eu vou apurar. E aí, como é que eu vou fazer isso? Numa instituição que, às vezes, quem eu estou denunciando é da alta administração, tem poder, enfim, eu não vou fazer. O que a gente precisa é construir aparatos em que eu trabalhe o protagonismo dessa vítima. Ninguém é obrigado a saber que o que está sofrendo, na verdade, não é um assédio sexual, uma discriminação de gênero. O papel das portas de acolhimento prévia à denúncia é justamente esse, é instrumentalizar o sujeito para que ele consiga entender a sua vivência e, subsidiado pelas portas de entrada, fazer a denúncia. Com isso, eu crio essa corresponsabilização, tiro as pessoas da queixa também, né? Essa queixa, a instituição é horrorosa, nada funciona, nunca nada vai mudar. A gente tem que sair desse lugar, que é uma certa infantilização também, né? Que eu entendo, faz parte do nosso medo, e um medo imposto, eu não tenho dúvida. Enfrentar assédio tem consequências muito graves. Isso é um fato, por isso que eu estou falando aqui das medidas protetivas que a minha instituição está disposta a criar para proteger as pessoas que denunciam assédio e discriminação. Entretanto, a denúncia só vai chegar até o final com o protagonismo desse alvo. Então, hoje a gente vem tendo experiências interessantes, por exemplo, de pessoas que, olha, eu nem adoeci por conta desse cara, eu tô nesse setor há pouco tempo, mas são tantas pessoas que eu vou fazer a denúncia. De uma pessoa que eticamente consegue se colocar e, não, eu vou ser a pessoa que vai levar à frente. E aí, quando a gente tem esses casos, a gente, como porta de entrada, mesmo que diante de todas aquelas pessoas que não denunciaram, aí sim, porque eu, como profissional de saúde, que é muito comum falarem, né? A instituição sabe, por que vocês não fazem nada? Eu não posso fazer nada porque eu não posso violar o teu sigilo. Às vezes, quando vem denúncias anônimas, a gente vai aos locais e as pessoas também não falam nada, isso só dá mais força para o agressor. Ou então, casos em que uma colega denuncia pela outra, e aí a colega, sem provas e doente, ainda é acusada de denunciação caluniosa pelo agressor. Então, vejam, na minha instituição pública ideal, as denúncias anônimas elas funcionariam. Na minha instituição pública real, eu quero estimular o protagonismo do alvo, para que eles entendam que a denúncia dele não é solitária. A denúncia vai ser mediada pelas portas de entrada, por esse acolhimento das portas de entrada. Então, quando eu recebo casos assim, eu pego aquele caso e, esse cara está denunciando. Mas, olha, eu já recebi 5 casos do mesmo setor ao longo dos anos. A gente precisou dar tantas licenças médicas, elaborou tantos laudos restritivos e as pessoas relataram tantas e tantas situações similares. Eu não revelo quem são essas pessoas, mas eu mostro para esse subcomitê que, isso aqui não é uma denúncia única não, tá? Esse cara aqui está botando o nome dele, mas tem um legado. Aí sim, as portas de entrada podem se posicionar. Mas a gente precisa
desse enfrentamento e dessa denúncia. Então, como é que eu auxilio alguém que está sendo alvo de violência no trabalho? Primeiro ponto, a pessoa não foi a causa da agressão e possivelmente não foi a única vítima daquela postura, né? Então, gente, mas o que você fez, né? Ah, mas você deu mole também, cara. Você questionou aquilo naquela reunião. Gente, não faz o menor sentido, né? A gente naturalizar isso. As percepções do alvo são válidas e corretas. Em que sentido? Alteridade. Não é porque eu não alcanço uma dada situação que aquela denúncia não é verdadeira. Não é porque eu não tenho nenhuma referência de que aquilo ali pode estar acontecendo ou não, gente. Mas o Mauro é maravilhoso. Sei lá quem é Mauro, tá, gente? Estou usando um exemplo aleatório. Possível que ele tenha feito isso? Isso aqui, gente, inviabiliza o avanço de qualquer denúncia. Inviabiliza qualquer apoio. A pessoa ela não está querendo se impor. Ela só quer reparar uma injustiça. E aí a frase da Rita Segato, que é uma frase voltada para vítimas de abuso sexual, mas que diz totalmente respeito a esse processo. A vítima não necessita ser boa e pura para ser compreendida como vítima, só precisa ser pessoa. Então, mas esse cara é mau caráter. Cara, se ele é mau caráter, a gente tem que resolver isso administrativamente. Ele é um mau funcionário. Tá, que tipo de feedback, que tipo de plano de trabalho, que tipo de corresponsabilização você fez ao longo do ano? Ou não, você ignorou, ele é um mau trabalhador, você sobrecarregou quem trabalha bem, deixou ele lá isolado, no final do ano só avaliou mal e transformou um problema que era funcional em pessoal. A gente tem que trabalhar a gestão de pessoas do cotidiano. O fato de uma pessoa ser um mau funcionário não justifica você cometer assédio moral contra ela, por exemplo. Né? Nada justifica você cometer uma violência. É preciso analisar isso criticamente, parar de justificar a violência. Então, agora o SOS já caminhando para o final, né? Se eu acho, isso é um SOS, tá, gente? Eu acho que eu estou sendo vítima de assédio. O que eu faço? Primeiro ponto, eu vou buscar auxílio médico, psicológico. Por quê? Não tem como enfrentar assédio doente. E isso é importante dizer, né? Ainda que a gente não precise do adoecimento para comprovar o assédio, infelizmente, a gente recebe pessoas que já estão adoecidas. Ainda é assim, né? Porque as pessoas têm medo e vai se arrastando, né? Veja, por vezes você só percebe que você foi assediado quando você compara as suas condições de trabalho com as condições dos seus colegas. Né? Então, o isolamento, a desqualificação dos atentados contra a dignidade, a deterioração proposital das condições de trabalho. Veja, feedbacks, né, injustos, né? Eu te levo à explosão, eu te induzo a erros, eu reviro o olho, eu suspiro, eu te isolo, eu não te deixo falar com os colegas. Veja, eu faço críticas como, por exemplo, tá tudo errado, tá uma porcaria. Um gestor ele tem todo o direito de pensar que aquilo tá errado, tá uma porcaria. Mas ele é gestor justamente porque ele deve conseguir transformar aquela crítica em um plano de trabalho. Eu preciso que você refaça isso por tais e tais motivos, sob tais parâmetros. O tá tudo errado, tá uma porcaria, ou seja, a ferramenta da crítica, ela não ajuda a pessoa a sair do erro. Então, o assédio está nisso, né? Eu te imponho uma tarefa inexequível, uma tarefa que você precisaria de um dia inteiro, eu te dou às 5 da tarde. Eu te dou uma meta inalcançável. Eu resolvo de um dia para o outro mudar completamente as rotinas de trabalho, só para você. Eu reviro o olho, eu suspiro, eu digo que você é louca. Né? Esse tipo de processo de difamação, desqualificação. Todo mundo tem direito de escolher o horário do almoço, menos você, e não tem uma explicação técnica para isso. Isso são sinais de alerta. Tá? Então, é entender que a gente precisa de suporte. A segunda dica que eu vou dar, ela só cabe para os casos iniciais de assédio. Eu não posso pedir essa segunda dica de alguém que já está ali embrenhado nesse processo. Mas deu aquele mal-estarzinho no trabalho, estou achando que tem alguma coisa estranha. Eu tenho que entender que eu tenho que tentar ser o mais correto possível, com tarefas, horários e comportamentos. Isso é um mecanismo de autoproteção. O que meu agressor quer é dizer que eu sou um mau trabalhador. Então, eu tenho que entender que ele quer que eu fale, ele quer que eu erre, ele quer que eu chegue atrasado e eu tenho que tentar não fazer isso. Agora, novamente, eu já me vi embrenhado num processo de assédio, eu estou adoecido, não tem como dar conta disso. Mas só lembrar que isso é uma estratégia do assediador para tentar justificar a sua agressão. Evitar ficar sozinho com a pessoa agressora. Elaborar um diário funcional. O que é diário funcional? Ele serve como indícios de prova. E ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo, bem como as portas de entrada. De um lado, eu vou anotar todo o meu trabalho, dia, horário que eu fiz, que ordem que me pediram, com quem eu fiz reunião. Anota, registra. Do outro, eu vou anotar o comportamento do agressor. Naquela reunião, revirou o olho para mim. Tinham tais essas pessoas. O subjetivo velado conta, né? Ele suspirou de tal maneira. Ele bateu a porta na minha cara. Isso é uma violência física.
Aí ele gritou comigo. Ele me deu uma ordem depois disse que nunca tinha me dado. Tinha tal pessoa perto, ou foi por e-mail. Tenta correlacionar essas situações a algo de concreto. E aí a gente vai ver quantas vezes isso aconteceu. Frequência e repetição. Então, está desconfiando que tem alguma coisa estranha? Começa a registrar. Passar um filtro nas ordens da pessoa agressora. O assédio, ele comporta essa dupla linguagem, né? Eu te dou uma ordem absurda, confirma com alguém, confirma com um substituto. Ou a pessoa te ignorou, pergunta, né? Flávia, a Maria me ouviu? Faz pequenas denúncias da situação. Veja, cobre feedbacks concretos. Então, como eu falei, não concorda, tudo errado, é uma porcaria, só chega atrasado, não é crítica profissional. A pessoa tem todo o direito de fazer a crítica, mas ela tem que fazer de maneira objetiva. E quais são os parâmetros objetivos dessa crítica? Não devolver a agressão na mesma moeda e, portanto, não tem como fazer isso sem suporte social, psicológico, enfim. Resistir à tentação de se isolar. O assédio é uma doença da solidão, né? É uma patologia da solidão. Eu olho para o entorno e acho que está todo mundo cúmplice, mas às vezes as pessoas só estão com muito medo. Então, não abdica do seu lugar, do seu espaço, né? Fica, resiste, conversa com os colegas. Você percebe um comportamento estranho em tal pessoa? Tá? Você vê também, chama atenção minimamente. Veja, a gente não recomenda que a vítima do assédio moral enfrente diretamente seu agressor, justamente por essa capacidade de subversão que essa pessoa vai ter da situação. Tá? O assédio sexual, se a pessoa estiver fortalecida sobre a nossa orientação, a gente costuma dizer, olha, você se sente forte agora para fazer uma negativa formal para essa pessoa, seja por e-mail, seja por mensagem, seja na frente de alguém? Se não, tudo bem, a gente vai acolher da mesma maneira. Mas no assédio sexual, a gente tenta estimular e dar a proteção para a pessoa fazer a negativa de uma maneira formal, justamente para dar a gente entender de que maneira o outro vai reagir depois dessa negativa formal. No assédio moral, não. No assédio moral, a gente cita essas pequenas estratégias. Não assine avaliações dos documentos com quais você não concorde. Se ao menos fazer uma ressalva, né? Nas instituições públicas, a gente acha, não vai mudar nada mesmo. Deixa para lá. Não, isso depois vai ser usado contra você, né? Buscar apoio familiar de vínculos afetivos. A gente se disponibiliza a falar com os familiares, enfim, porque as pessoas também têm uma visão muito preconceituosa, né? Não, mas, pô, isso está acontecendo com você no trabalho que você é muito chato, né? Não é, né? Então, a gente faz esse link com as famílias, se for o caso. Dicas para o espectador da violência. Bem, gente, isso aqui para mim eu acho que é o principal. Ninguém precisa entrar na bala na frente, né, por outra pessoa. Não se trata disso se você também tem medo. Mas são pequenas resistências. Por vezes, tudo que o alvo de uma violência precisa é que mais alguém diga, poxa, eu percebi, foi inapropriado. Você quer que eu te ajude de algum jeito se ele fizer isso de novo? Às vezes, só isso já ressitua a pessoa para que, tipo, é um problema, então, né? Veja, a segunda dica, ela é para casos de violência laboral iniciais ou para casos de assédio sexual. Você está vendo a cena, interrompe a cena. Mas não é interromper brigando com o outro. Interrompe, o João está sendo grosseiro, ou está assediando a Maria, ou fazendo uma piada de cunho sexual. Interrompe, sem precisar falar com o João. Maria, vamos tomar um café? Me ajuda com essa tarefa aqui? Veja, pode parecer absurdo, mas o agressor sabe o que está fazendo. Eles tendem a recuar no início, no começo das situações, quando veem que o outro percebeu. Situações discriminatórias públicas, não ria, não acha engraçado. Diga educadamente, achei completamente inapropriada a sua piada. Mas ele é tiozão, não tem problema, não é lugar de ser tiozão, dentro da instituição, dentro das relações de trabalho, tá? Não tem que ser equilibrado, entendendo o lado do agressor, isso aumenta a injustiça. Então, ouvir, não, mas ele não faz por mal, olha, mas contemporiza, porque são outros tempos. Isso só aumenta a injustiça. Estimula a pessoa a buscar atendimento médico, psicológico, diz, olha, você vai precisar de suporte, mas isso vira prova de dano físico e psíquico. Pode ser o primeiro marco da deterioração das suas condições de trabalho. E, por fim, é o que interessa, se disponibiliza como testemunha. É disso que a gente precisa. E aí, para concluir, eu vou ler um trecho do livro do Sentido da Vida, do Contardo Caligares, que fala dessas pequenas resistências cotidianas, porque esse é meu convite. Eu sei que as saídas, elas são macros, elas são políticas, elas têm diversas esferas que transcendem o âmbito institucional. Entretanto, não adianta a gente falar das saídas macros se a gente não criar mecanismos de resistência cotidianos, porque no cotidiano a gente também faz história. Então, os totalitarismos teriam menos chances de existir e de se consolidar se nós todos, rigorosa e sistematicamente, nunca achássemos graça na piada dos idiotas.
Nunca mesmo, e sobretudo, quando a nossa cumplicidade for covarde, como quando a gente se força a rir para não se dispor com o chefe ou para não contrariar a expectativa de alguém que a gente imagina mais poderoso que a gente. Nada atrapalha um idiota, tanto quanto a eventualidade de que, quando ele conta uma piada, nem todo mundo acha engraçado ou sente a necessidade de rir com ele. Não achar graça é realmente um mecanismo fundamental de oposição ao grupo totalitário, é a base do dissenso. Então, esse é o meu convite, gente, que a gente possa praticar pequenas resistências cotidianas e a gente possa desconstruir. O medo, ele só faz vencer a dinâmica do assédio moral. A gente entende o medo, a gente compreende, mas a força ética ela precisa sobrepor esse medo. Então, com isso, Gonzaguinha, nunca se entregue, nasce sempre com as manhãs. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Obrigada pela paciência de vocês. Carla, muito obrigada por essa fala tão necessária, tão contundente e que, conforme você falou, não se esgota aqui, né? A gente leva isso para o debate, leva isso para a vida, para o nosso cotidiano e o quão preciso a gente o quão preciso é avançar nessa questão, né? Eu tenho aqui pelo chat uma pergunta. Eu vou trazer aqui. A Maria Tereza, ela pergunta se o assédio horizontal não tratado pelo gestor pode configurar num assédio vertical por parte desse gestor, a questão de conivência. Sim, é por isso que eu salientei, né? Eu sei que eu falo rápido, né? A questão do assédio misto. Para esse assédio horizontal acontecer, eu preciso, no mínimo, da negligência desse gestor. Então, sem dúvida, existe aí uma corresponsabilidade. E eu queria abrir também para as perguntas aqui do pessoal, se alguém quiser fazer algum questionamento, algum apontamento. Perfeito. Olha, isso eu acho muito importante, porque, ao contrário, né, dos muitos treinamentos de chefia e liderança que usam como referência Gandhi, enfim, o que eu venho reivindicando para a gente pensar a gestão é uma gestão ética. E a gestão ética parte desse pressuposto em que eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso saber resolver tudo. Eu não posso ignorar. Então, eu vi uma situação, um servidor me buscou para conversar comigo, não sei o que fazer, eu posso olhar para eles e, olha, entendi, é muito sério tudo isso que você me falou. Você me autoriza a contatar, então, o comitê de promoção para a gente pensar em como agir? Você me autoriza a conversar com o pessoal da saúde? Você me autoriza a conversar com alguém, a chamar um profissional, um psicólogo, um assistente social, alguém que possa te ouvir junto comigo, e aí a gente estabelecer uma forma de enfrentamento local, se você não quer denunciar agora? É porque sozinho eu realmente não me sinto apto, e não tem problema. Esse gestor pontual, olha, vai ser sigiloso, ninguém vai ficar sabendo da nossa conversa. Não tomar medidas que a pessoa não autoriza, isso é fundamental. Cada passo que a gente dá no nosso processo de enfrentamento ao assédio você me autoriza a reportar isso, você me autoriza a contatar tal pessoa, a pessoa precisa autorizar a avançar o processo, né? Olha, eu vou fazer anotações. Você pode, né? Existem algumas técnicas que a gente fala, né? Ah, você ficou sabendo de tal coisa? Você pode chamar, se você se sentir à vontade, e não falar assim, João, você contou uma piada indecente para Maria? Você não precisa fazer isso. Porque ele vai simplesmente negar. Você pode conversar com a equipe, individualmente, pontualmente, e, Paula, vocês costumam contar muita piada? Como é que é o processo aqui? Ah, você já ouviu alguma coisa que te chamou a atenção? Enfim, você pode fazer um processo de sondagem por meio de entrevistas indiretas, salientar para as pessoas que aquela conversa ela é séria e ela também deve ser sigilosa, né? E que qualquer tipo de uso daquilo tem consequência, não pode ter um uso indiscriminado. Mas eu acho que o que eu sou defensora tô vendo, recebi, não dou conta, eu vou pedir ajuda, né? A instituição está aí para ajudar a resolver. Então é isso, tranquilizar os gestores. Eles não precisam ser líderes de torcida, motivar a gente deprimida, dar conta de tudo. Não precisa. O que eles precisam isso é um problema real. Ele não pode negligenciar, ele não pode achar que é mimimi, não pode achar que é bobeira, isso é rivalidade feminina, isso. Não. Ele tem que entender. Se está no trabalho, está atrapalhando a vida funcional de alguém, é um problema gerencial organizacional. E eu posso não saber lidar, mas eu tenho a obrigação de pedir ajuda para lidar com esse problema.
Mais alguém? Mais uma? Mais sobre elas, porque a gente vê o quão presente é o medo da retaliação, o medo do constrangimento. Então, quais seriam as medidas protetivas? Eu acho que tem que passar a constar nas nossas políticas como um todo, né? A pessoa denunciou automaticamente, ela perde uma gratificação? O que a instituição vai fazer sobre isso? Ainda que seja um ato discricionário, mas uma denúncia geral. Ah, ela denunciou, ela perdeu a lotação, ou passou. Começou a acontecer uma campanha difamatória sobre essa pessoa. Eu tenho que pensar situações. Eu posso estabelecer, e eu sei que no diálogo com a própria AGU, a própria Caixa Econômica Federal, aí você tem algumas alternativas, né? Seja de fato, se for salutar para a pessoa, uma mudança de lotação, nem que seja temporária, o teletrabalho, nem que seja temporário. Eu posso pensar também em outras medidas, por exemplo, né? A denúncia ela é coletiva, a gente pode usar as nossas normatizações, no meu caso, né, 8.112, para eu vou afastar esse gestor até a investigação terminar. Né? Se a denúncia coletiva é do grupo, ou se existem testemunhas naquele local em que está sendo investigado. Veja, e aí eu acho que a gente precisa avançar, né? Porque quando eu falo de responsabilização, eu não estou falando só da aplicação de advertência, suspensão. A gente está falando de coisas básicas como, olha, tudo bem, essa pessoa vai passar por esse processo, mas então ela vai ficar pelo menos 2 anos sem assumir cargo de gestão para ela poder se reciclar. A gente tem que estabelecer esses parâmetros. Eu não posso simplesmente dar uma advertência para uma pessoa, no dia seguinte ela continua executando o mesmo cargo, como se ela fosse virar uma chavinha. Né? A gente precisa estabelecer mecanismos pedagógicos, né? Entender que medidas restaurativas não se aplicam quando a pessoa não reconhece que errou. Né? Medidas restaurativas elas não se aplicam quando há uma grande disparidade de poder. É preciso entender que dá para não fazer uma caça às bruxas, fazer ações pedagógicas, mas sem ignorar a responsabilidade dos sujeitos. Então, tudo bem, você não tinha esse perfil, mas agora você vai ficar um tempo afastado de cargo de gestão, que você vai fazer um curso e você vai se capacitar e a gente vai te monitorar por um tempo e depois segue a vida. Não é para ninguém ficar manchado, marcado, enfim, mas a gente precisa estabelecer essas medidas, que aí eu entendo que elas fazem parte disso, né? De não só proteger as pessoas durante a investigação, que tipo de consequência a pessoa passou a sofrer, passou a ser difamada, enfim. A gente já teve situações que durante a investigação começa a acontecer a difamação do denunciante, né? De várias frentes. E aí, quando a gente fica sabendo, a gente reporta novamente para o subcomitê e para a sindicância, porque está acontecendo um processo difamatório que chegou até a gente. A gente tem que coagir esse movimento, que é um movimento de resistência, né? Bem como a ideia equivocada, né? De gestores que acharem que debater assédio é algo contra eles. Eu estou vendo muito isso, né? Você faz uma pesquisa sobre assédio e essas pessoas se sentem coagidas, né? Então agora podem denunciar qualquer coisa. Eu estou trazendo a minha experiência, né? É só chegar a chorar na frente de vocês que vocês acreditam. E não é, né? A gente tem uma formação... enfim, né, uma formação acadêmica, uma formação ética, para a gente compreender o que é um choro, quem é que está na nossa frente, que não é só chorar na nossa frente que a gente vai entender, como a gente tem uma formação ética, né, para entender que a pessoa que me disse isso, sob qual perspectiva ela está falando, que se ela for vítima, eu vou acolher ela da mesma maneira, enfim. Então, é importante a gente trabalhar nesse sentido, com a sensibilização, o estabelecimento de parâmetros, esse monitoramento, que tipo de consequência essa vítima sofreu, né, depois que denunciou, nunca mais conseguiu lotação, ela não consegue lotação, tudo dela agora né? Então, a gente tem que lançar esse olhar e incluir isso nas nossas políticas. Mais alguma? Tem mais alguma no chat? Muitos elogios no chat, gente. Obrigada. Eu queria ponderar rapidamente, para a gente não estender, que acho que o nosso tempo está acabando, que na fala da Carla, e até na pergunta da Aracy, a palavra que... Uma das palavras, né, que mais se sobressai é o medo. E a gente, no nosso cotidiano, né, de atendimento, de experiência técnica, né, a gente percebe o quanto que as pessoas têm medo e o quanto que a nossa demanda ainda é muito reprimida, né? Medo das consequências, medo de perder o emprego, de perder a lotação, de perder o cargo, o medo de pedir ajuda. E quando eu peço ajuda, é o medo de ser legitimado,
né? Mas é só chorar que você está acreditando. Então, eu tenho medo de passar pelo atendimento e depois não me darem o devido valor. E, além disso, o medo depois de tudo que acontece não darem nada. Não, as soluções não serem plausíveis, né? De não haver um resultado satisfatório, que é o gestor, muitas das vezes, girar uma chavinha, achar que a gente vai girar uma chavinha, dando uma advertência, ou ao colega de trabalho quando pratica o assédio horizontal. Então, eu queria deixar claro aqui que é um compromisso nosso, né? Trabalhar com a dignidade da pessoa humana, em tentar coibir essas práticas e tentar mudar essa palavra do medo para talvez uma outra palavra. Quem sabe a gente sabe que a gente tem muito que avançar, mas quem sabe a gente consegue reverter daqui para frente uma cultura que está tão difícil, né, da gente mexer, que a gente costuma falar que a gente mexe nesse vespeiro, não é à toa, mas também não é fácil, né? É um desafio e a gente precisa contar com um coletivo, precisa contar com essas boas práticas para a gente refletir e trazer isso para o debate. E eu queria divulgar, então, o nosso canal de acolhimento. Não sei se a gente consegue colocar aí na tela o nosso cartaz. Ah, tem mais uma pergunta? Então, enquanto a Andréia tenta colocar lá o cartaz. Vou fazer aqui no microfone para as pessoas que estão online ouvirem. O que fazer quando a instituição corrobora o assédio moral e contribui para a difamação do assediado? Acho que é uma pergunta interessante, vou só complementar também, porque, como advogada, eu fico pensando assim, o que a postura das instituições, a maior parte das vezes, você tira a vítima e deixa o assediador, né? E inclusive, financeiramente, para as instituições, quando processadas, a multa, digamos assim, a indenização, ela é pequena e você mantém o assediador na instituição e tira a vítima. Então, a mensagem que se tem sobre isso é que vale a pena assediar. E aí, acho que é interessante, se vocês pudessem comentar sobre isso, por gentileza. Olha, eu acho que o único meio da gente enfrentar isso, sem dúvida, é através das portas de entrada, dos canais de acolhimento. Porque aí, como eu falei, né, quando a gente faz um trabalho que, por meio desse acolhimento, eu vou auxiliar essa pessoa a sistematizar o que ela tem de provas, a entender o que aconteceu, eu, como instituição, vou fazer um resgate de casos similares que já aconteceram, vou reportar isso nesse momento para subsidiar essa denúncia, sou eu na condição da própria instituição legitimando aquela denúncia. Eu estou criando aí uma contradição para essa instituição. Porque essa difamação, esse movimento de reação, ele vai acontecer e ele está acontecendo. O que eu tenho que entender é que esse movimento ele faz parte. Inclusive, as nossas políticas elas precisam prever a proteção das pessoas que trabalham com isso, né? A gente recebe também muita retaliação. E isso faz parte, infelizmente, desse processo, né? Eu vou enfrentar assédio moral e aí eu passo a sofrer violência no trabalho porque eu, na condição de profissional, reportei isso. Entretanto, a nossa proteção aí é a formalização desses processos. Né? Então, eu vou fazer o relatório para subsidiar aquela denúncia, enquanto equipe multidisciplinar. Então, sempre essa interlocução, se for intersetorial, sempre mais de um profissional. A gente precisa sempre abrir esse leque. Então, eu quando encaminho um relatório no meu caso, que é da Coordenadoria de Saúde, de toda a equipe multidisciplinar. Então, é o psiquiatra, a médica do trabalho, assistente social, a psicóloga, todo mundo que produziu aquele relatório dizendo que, olha, esse caso aqui reflete tantos atendimentos, tantas situações, vemos validade, sugerimos tais e tais ações, quando chega ao subcomitê. Então, a denúncia ela nunca é só do indivíduo. Ela é uma denúncia da própria instituição, do próprio canal de acolhimento criado pela sua própria política. Então, isso é uma estratégia em que pese não eliminar essa possibilidade de difamação, como eu falei, nós próprios, né, podemos, e muitas vezes nos convertemos em vítimas desse processo, mas acho que o formalizar, o denunciar e o não recuar é o meio de enfrentamento. Eu acho que a gente está num limiar. A ideia é essa, o não recuo. Porque as forças que a gente vem enfrentando mediante esse processo a cada processo que chega lá na ponta, se cria um novo método de resistência às denúncias. E que é para a gente desanimar, é para a gente cansar, é para ninguém denunciar, mas a gente vai continuar fazendo. E eu acho que é importante que as pessoas tomem essa força ética, sabendo de todo, ninguém aqui está minimizando os desafios que implicam na denúncia. Justamente por isso a gente entende que essa denúncia precisa ser subsidiada pela própria instituição, pelas portas de acolhimento,
né? A pessoa não fazer isso sozinha. Mas é preciso denunciar. É preciso sair da queixa difusa de que nada muda, nada vai dar certo, é assim mesmo, para tá, eu faço parte desse contexto, alguém tem que denunciar, eu vou levar à frente. Veja, a ideia de não dar em nada também, por mais frustrante que seja, a grande questão é, essas pessoas nunca sequer foram questionadas. Geralmente, eu não sei como é que é aqui, mas nas minhas experiências, as pessoas acusadas e denunciadas fazem isso há anos, não é ontem, não é alguém que um belo dia acordou e resolveu praticar uma violência no trabalho. É um histórico e um modo de funcionamento desses sujeitos. Então, só de estarem tendo um mínimo de dor de cabeça, sendo tensionados, precisando se explicar, isso já é um processo pedagógico. Eu sei que a sensação de impunidade ela é um grande problema, mas, veja, avançamos. Eu acho que é essa a mensagem que eu quero dizer. Não é a mesma forma como está atrás, e por isso eu comecei essa fala trazendo o Belchior, né? Há uma nova mudança em breve para acontecer, e eu acho que é isso, a gente insistir nessa mudança. É isso, né? Resistência, é uma luta contínua. Eu queria trazer o cartaz aqui do nosso canal de acolhimento, conforme a Carla trouxe, né? É algo que a gente vai lutando, a gente agora tem, né? Agora existe, não é nada antigo, é um canal novo, podemos dizer assim, que ainda há muito desafio pela frente. Então, a gente criou esse canal de acolhimento para as vítimas, para que possam receber um primeiro atendimento e falar sobre o ocorrido. Esse canal nosso aqui, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele está no nosso site disponível, no site do TJ, e também através do e-mail cogem.assedio@tjrj.jus.br. Nós temos uma equipe técnica multidisciplinar para fazer esse acolhimento. Esse acolhimento não necessariamente precisa ensejar numa denúncia, conforme a gente frisou aqui, a denúncia, todo e qualquer ato, né, atitude que a pessoa quiser ter, vai ser respeitada. É um canal sigiloso, nós trabalhamos de acordo com a vontade da vítima de denunciar ou não. Se a pessoa quiser somente ser acolhida, ela será acolhida. Mas se ela quiser prosseguir com a denúncia, nós temos também as formas, né, de contar com a corregedoria, com a presidência do tribunal, para que isso siga adiante. Porém, conforme eu falei, é um desafio, a gente está aqui para somar, para preservar a dignidade das pessoas, mas a gente precisa contar também com o suporte, né? Além da instituição, da gente ter criado esse canal, a gente precisa contar com o suporte de todas e todos. Então, eu agradeço a presença, eu acho que vocês que tiraram esse tempinho para nos ouvir, para nos escutar, já ajuda bastante, porque a gente vai mitigando essas formas, né, culturais. Eu acho que a gente já aprendeu hoje aqui como identificar certas formas de violência no trabalho, como denunciar ou como buscar um apoio profissional para ser ouvido, para ser acolhido. E é isso, é um caminho, né? Ninguém está sozinho, a gente quer estar junto com vocês. E a gente agradece mais uma vez a presença. Para a gente encerrar, vou passar o vídeo da conselheira do CNJ, a doutora Renata Gil, acerca da semana de combate ao assédio e à discriminação no ambiente de trabalho. Gente, mais uma vez, obrigada. Desejo um ótimo dia a todas e todas. Olá, meus amigos, presidentes, integrantes das comissões de assédio, dos comitês, dos tribunais. A gente inicia mais uma etapa de conscientização, de letramento dos nossos tribunais, dos nossos colaboradores, funcionários serventuários, da importância de combate ao assédio no âmbito da Casa da Justiça. Já se dizia que na Casa da Justiça há que se ter justiça. E eu, como ouvidora nacional, reafirmo que as denúncias que recebo cotidianamente na nossa ouvidoria nacional têm muita relação com o assédio dentro das nossas casas. Então é importante essa conscientização, falar sobre o tema, sobre as novas tipologias de assédio e como nós estamos combatendo essa prática de forma eficiente. A gente já está num outro patamar, num outro momento, que é a eficiência das comissões de assédio. A gente quer muito conhecer as boas práticas de vocês, o que vocês criativamente já construíram junto com o Conselho Nacional de Justiça e colocar toda a nossa equipe do Conselho, do meu gabinete, do Conselho em geral, no aprimoramento do combate ao assédio dentro da Justiça. Um forte abraço e que os eventos sejam maravilhosos.
Bom, essa semana, como é a semana de combate ao assédio e à discriminação, a gente vai ter, na próxima sexta-feira, em São Gonçalo, lá no Sejusc de São Gonçalo, um círculo de diálogos sobre trabalho e saúde mental, sobre a questão também do Dia do Trabalho, né? É uma parceria do COGEM com o NUPEMEC. Vai ser na sexta-feira, dia 9, às 13h30. No dia 12 de maio, às 16 horas, aqui na sala multiuso do tribunal, teremos a palestra Discriminação Religiosa no Ambiente de Trabalho, ampliando as compreensões sobre assédio. No final do mês, a gente tem parte também da nossa programação, já queria divulgar para vocês, seria bom que todo mundo pudesse comparecer, a Trilha da Memória do Judiciário, é uma jornada pela Pequena África, a gente vai retomar esse ano, pela nossa primeira Trilha da Memória do ano, vai ser no dia 24 de maio, é num sábado, às 9 horas, a concentração é em frente ao Museu... É o Museu da Manhã? Museu de Arte do Rio, né? Museu de Arte do Rio. Concentração lá e a gente vai fazer uma expedição ali pela Pequena África. É um passeio muito legal, muito interessante. E, por fim, no dia 29 de maio, às 10 horas, aqui no tribunal também, o auditório desembargador Antônio Viseu, que é esse aqui. A gente vai ter a palestra Assédio e Discriminação no Ambiente de Trabalho, o Impacto Invisível e Como Superá-lo. No dia 30 de maio, encerrando o mês, a gente tem uma oficina de comunicação não violenta, tentando descentralizar um pouco esses eventos aqui para o interior. Essa oficina vai acontecer em Teresópolis. Então, o pessoal de Teresópolis que queira estar presencial, é uma oficina que vai ser muito bacana a gente praticar a comunicação não violenta na sala da ESAGE, no dia 30, às 13 horas, em Teresópolis. Mais informações, acho que lá no site do tribunal está tudo divulgado lá. Mais uma vez, obrigada, Carla, por abrilhantar nossa manhã e desejo um bom dia, bom trabalho a todas e todos.